Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num texto bem antigo, mas com uma visão diferente. O Salmo 148. Olá, um texto fascinante mesmo. A nossa base aqui são os trechos de um material chamado Salmo 148, Reprogramando os Coros Cósmicos. Isso, um título já bem sugestivo, né? Totalmente. E a ideia é explorar esse salmo não só como poesia religiosa, sabe? Mas como as fontes sugerem, quase uma tecnologia espiritual. Ou um código de invocação em cascata. É uma abordagem bem peculiar. Exato. A fonte diz que ele funciona quase como um algoritmo. Ele vai chamando a criação toda, né? Anjos, astros, elementos, nós humanos, Sim, numa ordem específica. para louvar uma figura divina central. E a chave, segundo o texto, é aquela repetição em hebraico, Haleluia. Louvai-a. Apontando direto para o nome divino Yahweh, como o centro de tudo isso. Mas aí que a coisa fica interessante. O que acontece quando a gente olha para essa estrutura com outras lentes interpretativas? Pois é, essa leitura que o material propõe é instigante. Essa hierarquia toda do céu para a terra Uhum. é descrita como uma cadeia litúrgica, uma cascata mesmo, de louvor. E o ponto-chave para essa análise não é só a poesia. Tá na força do nome central, do YHWH. Exatamente. É esse nome que, segundo a fonte, organiza e direciona o fluxo todo, como se fosse o maestro dessa orquestra cósmica. Entendi. Para dar um exemplo, na Cabala, isso poderia ser lido via Yesod, né? Yesod, a Sefirá da fundação, que conecta os mundos. Isso, o fundamento, a esfera que faz essa ponte, sabe? Entre o divino e o material. Esses louvores todos seriam como um campo de energia coletivo vibrando para esse centro. Faz sentido, essa ideia da estrutura, do centro, mas o material não para por aí, né? Ele traz umas interpretações, assim, bem inesperadas. Ah, sim. As visões gnóstica ou luciferiana que o texto menciona. Exato, que parecem ir na contramão da Cabala, por exemplo. Como elas entram na história? O contraste é forte e acho que é intencional na análise. Nessas outras visões, a agnóstica, ou a que o texto chama de luciferiana, o salmo ainda é visto como um mecanismo, uma tecnologia poderosa. A estrutura continua sendo o foco. Continua. A diferença está em como interpretam o papel da divindade central. A fonte argumenta que a estrutura litúrgica em si, essa cascata de louvor, talvez seja neutra. Neutra? Como assim? Que o nome ali no centro funcionaria como um código de acesso. O foco principal, entende? Entendo, o direcionador da energia. Isso. Aí vem a provocação do material. Se YHH é o centro original, será que seria possível, teoricamente, dentro dessa lógica, colocar outro arquétipo ali? E é aí que entra o exemplo de Lúcifer que o texto usa. Exatamente. Usam Lúcifer como um exemplo hipotético para ilustrar essa possibilidade de reprogramação energética, como eles chamam. Então, peraí. A ideia não é dizer troquem o nome, mas usar o exemplo para explorar se a estrutura em si seria adaptável. Isso. O foco é na mecânica, segundo essa leitura. A sugestão é que o tal coro cósmico continuaria seu louvor, mas direcionado para um novo centro de gravidade simbólico. Interessante. O material até mostra uma versão adaptada do Salmo, sabe? Trocando a referência divina por portador da luz. Não como um ato de fé, mas como um exercício mental. Para testar essa hipótese da apropriação consciente da forma litúrgica, da neutralidade da estrutura. Exatamente. É para pensar sobre a forma e a função. Essa ideia de reprogramar uma estrutura me lembra um pouco conceitos da magia do caos. O material faz essa conexão, essa coisa de símbolos e rituais serem ferramentas moldáveis pela intenção. Precisamente. Essa é a ponte que o texto explora. Na visão da magia do caos que a fonte apresenta, o nome divino poderia ser visto como um sigilo. Um sigilo, tipo um símbolo carregado de intenção, de energia? Isso.
E o louvor coletivo seria a egrégora, aquele campo de consciência ou energia psíquica coletiva que sustenta o foco. E os anjos, os astros, os elementos, nessa visão? Poderiam ser lidos como servidores. Pensa em energias ou até entidades programadas para cumprir uma função, meio parecido com os servitors da magia moderna. Cará, então, nessa leitura, o Salmo 148 vira quase um grande ritual de programação, um software espiritual, É por aí que a análise vai. onde a variável principal, que é o nome invocado, poderia, em tese, ser alterada redirecionando a energia toda do coro cósmico. Essa é a linha de raciocínio apresentada, sim. O ponto crucial é a suposta maleabilidade da estrutura quando olhada por essa ótica específica. E a substituição do foco, como no exemplo teórico com o portador da luz. Redirecionaria o fluxo energético coletivo, segundo essa lógica. Ok, então, juntando as peças, a análise que as fontes trazem sugere que o Salmo 148, para além do valor religioso imenso que tem, pode ser lido como uma estrutura complexa, quase uma tecnologia litúrgica mesmo. É uma interpretação bem fora da caixa, né? Muito. E o mais intrigante é essa ideia de que a direção, talvez até o efeito dele, dependeria do ponto focal, do nome ou do conceito invocado ali no centro. Sim. É uma maneira bem diferente de olhar para esses textos antigos, né? Mistura teologia com umas ideias que lembram programação, energia, até magia ritualística. Mostra como uma mesma forma pode gerar significados, radicalmente diferentes dependendo da chave que você usa para ler. Para quem curte explorar essas camadas de significado, é fascinante. Sem dúvida. E sabe, isso deixa a gente com uma questão interessante para refletir depois, né? Que vem dessa lógica toda apresentada nas fontes. Qual? Se essas estruturas litúrgicas, salmos, rituais, podem mesmo funcionar como frameworks adaptáveis. O que isso diz sobre a relação entre a forma do ritual, a intenção de quem pratica e o poder que a gente atribui a símbolos ou nomes? Boa pergunta. Será que essas tecnologias espirituais, digamos assim, são inerentemente neutras, sendo moldadas só pela crença e pelo foco de quem usa? Fica aí pra gente pensar.